A paz do Senhor Jesus, um abraço do Altíssimo para todos, que está a partir deste momento ao alcance da nossa voz. Quero uma mensagem para o seu coração, neste dia maravilhoso, dia que nos fez o Senhor. O texto desse dia se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 3, o versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que tem um tema sugestivo ao seu coração e à sua mente. Deixa eu ler o versículo contigo. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que nos diz: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse texto, ele vai tratar do tempo. Aqui não tem senhor do tempo, quem manda no tempo é Deus. E eu vim aqui hoje para lhe falar sobre isso. A questão do tempo. Deus está te dando tempo. São várias oportunidades diárias. Alguns homens parecem dominar, ou acham que têm o poder de dominar o tempo, mas não. O nosso tempo está determinado por Deus, mas esse texto expressa a expressão hoje. Tudo que você tiver para fazer, faça hoje. Quer abraçar? Abrace hoje. Quer expressar o seu sentimento de amor? Ame hoje. Se sentiu ofendido por alguém, ofendeu alguém, peça perdão hoje, porque você não é dono do tempo. O tempo está passando. Se você está ao alcance da minha voz, entenda, você está aí agora, aproveite o tempo. Mas o tempo chamado hoje. Lembra de Zaqueu? Que ele se arrepende dos caminhos em que ele passava, logo tendo um encontro com Cristo, e fechando a porta depois da entrada, Jesus vai dizer para ele o quê? Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Aproveite o tempo chamado hoje. É tempo de você mudar de vida, é tempo de você mudar de filosofia, é tempo de você mudar o teu pensamento, sofrer a metanoia. Sim, chegou esse tempo. Hoje você vai ouvir esta mensagem e falar: estou incluído neste tempo. Para alguns o tempo já se acabou. Lembra de ontem, quando tínhamos 18 anos de idade? Um dia eu tive 18 anos de idade e discutia comigo mesmo, pensando assim: poxa, que vontade de sair da dependência do meu pai, da casa da minha mãe, e viver a minha vida. Quando a idade chega agora, que o tempo passa e não espera ninguém, agora eu falo: puxa, que saudade eu tenho dos meus 18 anos. Agora o tempo já passou, e o tempo não para. Lembra que tinha um cantor que falava isso? O tempo não para, não para não para. Aproveite o tempo. E esse tempo tem nome, um tempo chamado hoje. A expressão hoje, ela tem um poder bíblico riquíssimo. Jesus Cristo já na cruz do Calvário. Ei, do seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo um ladrão. Teve um corajoso que olhou para ele e reconheceu ele como poderoso, Jesus Cristo. E ele tem a coragem de dizer: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus vai dizer para ele, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Que poder tem a palavra chamada hoje, porque Deus é dono do tempo. Ao sair da tua cama na manhã deste dia, o que você já fez no dia chamado hoje? Para quem você já ligou?
no dia chamado hoje. Você não é dono do tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 2, vai dizer assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Está vivo aí? Ei, tu já nasceu, agora só falta morrer. Quando se fala de morte, a gente perde até os nossos sentidos, né? Porque ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Mas o texto diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, principalmente para nascer e morrer. Aproveite que você está inserido no tempo de hoje. Procure fazer algo importante no dia de hoje. Aproveite o tempo que a ti foi dado, confiado. Pega o tempo de hoje e transforme ele em algo muito especial. Sabe, tem tempo para ligar para tua mãe agora? Liga para ela. Quem errou foi você mesmo. Liga e fala: mãe, me perdoa. Eu sou um filho que errei, mãe. Eu não queria fazer tal coisa e acabei fazendo. Vou aproveitar que eu ainda tenho tempo para te dizer: mãe, eu te amo. Meu pai está por aí? Pede para ele atender o telefone também. Pai, eu errei muito. E eu aproveitar que eu tenho tempo para dizer: pai, eu também te amo. Sabe? Mas esse tempo não espera, ele não para. Há quem diga por aí: eu vou deixar para fazer amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Aproveite para fazer hoje. Dá para você ir hoje? Vá hoje. Dá para telefonar hoje? Telefone hoje. Dá para executar hoje? Que seja hoje. Porque hoje você está englobado nesse tempo, dentro deste tempo. O tempo que se chama hoje. Deixa eu voltar no texto contigo, que ele é maravilhoso. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Deixa eu reler o texto contigo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Para falar do tempo que está na mão do nosso Senhor, precisamos exortar uns aos outros todos os dias. Aproveite o tempo, meu irmão. Aproveite que você está aqui hoje. Aproveite que esse é o teu momento. Aproveite o tempo. Deus está te dando tempo. Não, vou deixar para a semana que vem. Quantas pessoas planejam? Porque planejar é bom. O texto diz que os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tem gente que fica adiando: ano que vem eu resolvo isso, semana que vem eu resolvo isso. Ei, parece ser dono do tempo e não é. Algumas pessoas, depois que se encontram com o cabelo branco, com a força já deteriorada, sabe? Poxa, se eu tivesse feito antes. Porque o tempo não para, o tempo não espera. O tempo de hoje, ele dá uma clareza, um tempo chamado hoje. É hoje que você tem que beijar na boca. É hoje que você tem que dizer para o seu cônjuge: eu te amo, valeu a pena casar contigo. E por muita sorte casaria contigo de novo. É só você falar que quer que eu faço isso hoje. Esqueça ser o dominador do tempo. Quantas pessoas atravessaram a rua e do outro lado ficou e não voltou para casa. Algumas pessoas compromissadas com a vida saíram para fazer uma microcirurgia, que dizia ser: é só uma microcirurgia, daqui a pouco eu estou de volta. Deitou naquela cama lá, ficou e nunca mais retornou. Tempo chamado hoje. Aprenda a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, eu te amo, um beijo, volta logo, porque esse é o tempo que você tem, o tempo chamado hoje. Glória a Deus. Versículo 13 do capítulo 3 de Hebreus: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não perca a oportunidade, dentro do tempo chamado hoje, para sentar com alguém e conversar e indicar essa pessoa um bom caminho. Vai que ela está depressiva, no mundo dela, sofrendo com a depressão, ansiosa com tudo e com todos. Senta do lado dessa pessoa, num tempo chamado hoje, converse com ela. Diga para ela que a vida é mais e Deus é poderoso para cuidar de nós. O tempo chamado hoje é muito importante. Há quem pense que mande na sua própria vida. Deus te ama, Ele é dono da sua vida.
E tem uma coisa que todo homem pode dar para Deus, é o que Ele quer. O que, pastor? É a vida, dá a sua vida para Ele. Entrega a sua vida para Ele. Porque Ele conduzirá a sua vida dentro desse tempo chamado hoje. Olha quantos anos você tem hoje. Olha quantas coisas você superou até o dia de hoje. E você ainda está aí, está inserido no tempo chamado hoje. Dê testemunho do que já te aconteceu, por vários lugares que você já passou e por quantas coisas você já viveu. Essa expressão chamada hoje é poderosa para dar vida a outros. Tem gente que espera um tempo, fala amanhã eu volto para falar com ele. Quando volta, aquela notícia, fulano já não está mais entre nós. Então aproveite esse tempo chamado hoje. Nós não somos senhores do tempo, nós não mandamos no tempo. Deus é dono do tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Aproveite a vida e viva hoje. Vai para o shopping, dá uma volta na praça, convida a família para o almoço ou para o jantar, dá uma passeada até um restaurante, faça um lanche no dia chamado hoje. Amanhã a Deus pertence. Aproveite hoje. Deixe-me voltar para o texto. A parte B do texto, do versículo 13 do capítulo 3 de Hebreus. Para que nenhum de vós endureça pelo seu engano, ou engano do pecado. Então, existe um engano no pecado, e o pecado faz o seu coração endurecer, e você pega o dia de hoje e transfere ele para amanhã, como se você fosse o dono do tempo. Não, amanhã eu faço. E amanhã tu estará aqui para fazer? Então aproveite hoje. É para hoje. Faça hoje, execute hoje, busque hoje. Toda oportunidade que te surgir diante dos seus olhos e alguém te oferecer, vou pensar nisso, amanhã eu te dou a resposta. Não, a resposta é para hoje. O tempo chamado hoje é agora, é nesse momento, é nesse instante. Execute agora e aproveite o seu hoje. E esse hoje tem muito a ver com a nossa vida, no nosso dia a dia. A gente adia muito. Alguns adiam uma viagem, outro um passeio até a esquina. O neto está de frente, já pode pegar no colo. Hoje não estou me sentindo muito bem, amanhã eu pego ele no colo. Ei! O tempo se chama hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler o texto num todo, mais uma vez. Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: e assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O versículo 13 diz que existe um engano do diabo, e muitos estão com o coração endurecido, não quer mais perdoar, e nem acreditam mais no amor, porque o engano do pecado endureceu o sentimento chamado coração, viu? Que está no coração. A Bíblia vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente de coração duro, sabe? Que recebe o dia de hoje como um presente, uma dádiva do alto, e não aproveita o dia de hoje. O tempo que está determinado nesse texto aqui é um tempo chamado hoje. Por que o Senhor repete tanto isso? Para que isso venha incutir na sua mente e você botar em prática isso hoje. Poxa, o pastor está falando, eu já entendi, mas vou deixar para amanhã. Não, execute hoje. Pois o tempo está na mão de Deus. É Ele que determina o tempo. É Ele que sabe até onde você vai. Eu tinha um saudoso amigo que dizia, né? Na hora que Deus, dentro do seu tempo determinar, Ele chama a sua senha. Você está me vendo aí? Opa, a sua senha ainda não foi chamada. Então aproveite o tempo chamado hoje. O senhor não sabe, pastor, o que aconteceu comigo, e nem quero saber. Deus sabe. E Ele te dá mais uma oportunidade. O tempo de hoje
é teu, é para você. Aproveite e faça hoje e execute hoje. Quando nós falamos do hoje, o hoje é algo bem presente, bem perto de você, bem perto de você. Livro de Lucas, no capítulo 2, capítulo 12, versículo 20. Ali vai falar uma parábola, Jesus falando uma parábola de um homem que tinha uma grande plantação. E ele agora consegue colher bastante coisa. Ele resolve derrubar uma parte do seu galpão, fazer galpão novo, né? E dizer, eu recolhi muito, né? Agora eu pego a rede e descanso. Mas neste dia, chamado hoje, ele ouviu uma voz dizendo, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Para quem tu tens guardado? A quem acumula muito, se é que você entende, ó. A quem acumula muito, sabe? Planejando um turbilhão, podendo compartilhar hoje, podendo ajudar hoje. Mas eu estou calculando ainda, deixa para amanhã. Mas o lagar está cheio. Talvez hoje você possa ouvir essa voz dizendo, louco. Louco. Por muitas vezes, tendo o tempo, vivendo o dia de hoje, agimos como loucos, a fim de ganhar, obter, de ter, sabe? E deixamos passar batido o tempo chamado hoje. Quantas famílias com problemas diários, mas o cabeça, o líder do lar, o homem da casa, ele tem que trabalhar. E a solução está só em parar, dar atenção, conversar hoje. Mas quando a mulher fala, amor, eu preciso falar contigo, olha a resposta dele, hoje não dá. Ei, mas se você está inserido no tempo chamado hoje, meu irmão, cancela aquela missão de hoje, passa para a próxima semana e resolva isso hoje, para o seu lar voltar a viver na sua normalidade, e o amor tomar força e vigor. Glória a Deus, glória a Deus. O texto sempre nos dá uma visão do que nós temos para fazer. Josué, capítulo 3, versículo 5, eles estão em apuros porque estão saindo para uma guerra, tá? E é normal o homem sentir medo, porque medo é algo natural do homem. E Josué tem que partir para a batalha, um super vencedor, aquele que ficou no lugar de Moisés, né? Então no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer assim, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Está aí uma fé, está uma esperança que transcende, mas o texto vai dizer, santificai-vos hoje. Ah, não dá, vai se santificar, se coloca à disposição de santificar-se, aí Deus fará proezas e maravilhas no meio de nós. É um novo emprego, é uma viagem, vai sair do país, vai sair de cidade, sei lá, vai começar uma coisa nova. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Pastor, o que o senhor encontra nisso? A sua santificação de hoje prepara algo grandioso para o seu futuro. Então não deixe para amanhã, faça hoje e já esteja preparado para o futuro. Você já está preparado para o futuro, mas santificai-vos hoje, e amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Isso é preparo. É importante, essa expressão hoje dentro do texto, né? Eu até esbocei um tema aqui, né? O tempo que se chama hoje. Pegue isso, é um gancho para a sua vida. É uma palavra poderosa e espiritual. O tempo que se chama hoje. Porém, para embargar no tempo que se chama hoje, que está dentro do versículo 13, a parte B nos dará essa visão. Deixa eu ler o texto por completo, né? Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós
endureça pelo engano do pecado. Tem gente, por ser tão enganado pelo pecado, endureceu o coração. Está tendo a oportunidade dentro do tempo chamado hoje, mas está com o coração duro. Não perdoo não, não desculpo não, não quero nem ver. É tempo de você rever conceito e desejar falar, desejar conversar, e desejar perdoar, e desejar viver o melhor tempo da sua vida no dia chamado hoje. Talvez alguns anos da sua vida, as pessoas que você mais ama estão perto de você, mas por ser enganado pelo pecado, você endureceu o teu coração. Eles vivem a vida deles e eu vivo a minha. Não é nada disso. Existe um sentimento gostoso dentro de você, que está inserido dentro desse tempo chamado hoje, que você pode botar ele para fora. É de graça, não paga nada. Se passar um neto, diga, eu te amo. Se passar um filho, diga, eu te amo. Porque amanhã você não sabe. Há um texto isolado bíblico que diz que alguns homens estão pensando no amanhã, mas para cada dia já basta o seu mal. Esquece amanhã, vive hoje. Fica inserido no dia de hoje e vai em frente, porque o tempo da tua vida, o tempo da nossa vida está determinado nas mãos do Senhor. Ele é quem sabe. Deus é poderoso demais, porque Ele conhece passado, presente e futuro. Antes que você gerasse no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E Ele deixou que você viesse ao mundo para fazer a diferença dentro desse tempo chamado hoje. Quando você nasceu, alguém disse assim, fulano nasceu hoje e vai trazer uma alegria para essa casa. E quando cresce e já está correndo pela casa, alguém tem a coragem de dizer, parece que foi ontem, né? Olha o tamanho desse menino, mas esse menino está correndo aqui hoje. Aleluia! Que legal isso aqui, né? Isso é a palavra de Deus que nos encontra. Não perde tempo não, encontra tempo para compreender esse tempo chamado hoje. Aleluia. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 21, o texto está dizendo assim, dê-lhe um tempo para que se arrependa. O tempo é hoje, por favor, se arrependa. Pois o texto é claro em dizer, dê-lhe um tempo para que se arrependa. A gente erra tanto. Não, eu não erro. Erra sim. Quantos de nós, até mesmo dentro da igreja, dando a preferência ao errado, ao enquanto pode praticar o que é certo. E se essa pessoa está me ouvindo agora, nesse momento, nesse instante, ei, o tempo é para você. E esse tempo tem nome, o tempo chamado hoje. Glória a Deus. E dê-lhe tempo para que se arrependa. Tem gente preocupada um com o outro. Fulano se arrependeu, eu não vou me arrepender. Ei, faz favor para mim, cuida da sua vida. Quer cuidar da vida de alguém? Primeiro você cuida da sua vida. Lógico que, às vezes, na ignorância humana, a gente pode repetir, ou ser redundante a nossa repetição, né? Mas, quando dentro dos 10 mandamentos nós vamos encontrar aquela expressão, né? Alguém perguntando, Senhor, dos 10 mandamentos, qual o maior? E ele vai dizer assim, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós fôssemos dar tempo à expressão amar o teu próximo como a ti mesmo, olha como eu entendo. Eu faço ao meu próximo o que eu quero que meu próximo faça comigo. Então o primeiro amor, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é meu. Porque se eu não me amo, eu não amo ninguém. E se eu não faço bem para mim, eu não faço bem para ninguém. Há quem diga, não, eu estou amando, mas eu não gosto nem de mim. Hoje eu estou feio pra caramba. Caramba, eu estou me arrumando tão mais, eu não consigo me sentir bem. E veste outras pessoas
e transmite palavras de bondade a outras pessoas, ei, se resolva contigo primeiro, dentro do tempo chamado hoje. E hoje, como você está? No tempo de hoje, aonde você se encontra neste momento? Aonde você estiver, essa palavra já te encontrou e já te pegou. Aproveite que o tempo tem nome. O tempo chamado hoje. Você consegue. Você consegue. Eu já ouvi falar, pastor, que ninguém consegue. Ainda bem que você é alguém. Ninguém consegue, mas alguém como você consegue sim. Aproveite o tempo chamado hoje. Para quem não entendeu, eu repito, Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependa. Há quem pergunte, o que eu ainda estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada? Falando besteira, hein? Deus te deu tempo. Deus está te dando tempo. Mas para que haja uma ação da tua parte, primeira coisa que você tem que fazer, se arrepender. E dei-lhe tempo para que se arrependa. Livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 6 ao versículo 8, está escrito assim: diz uma voz, chama, e eu disse, quem hei de chamar? Todos os homens são como ervas, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, e sopra nelas o Espírito Santo do Senhor. Na verdade, o povo é erva seca, as folhas caem, a árvore seca, mas a palavra do Senhor subsiste a eternidade. Então todo povo é erva, vai cair, vai secar e vai morrer, mas a palavra de Deus subsiste. Se a palavra dele tem valor, ela está encaixada no tempo. Nasceu, morreu. Porém, se em Deus está a eternidade, a palavra dele subsiste, cola com ele, fica com ele, dentro deste tempo chamado hoje. Decida hoje. Hoje eu quero estar com ele. Hoje eu quero andar com ele. Hoje eu quero falar o nome dele, porque ele me deu tempo. Eu sempre falo de versículo isolado, porque todo mundo fica repetindo, então eu falo versículo isolado, né? Geral já ouviu falar sobre isso. Filho, obedecer a teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na face da terra. E tudo quanto você fizer, você vá bem e seja bem sucedido. Essa é a primeira promessa dada por Deus, né? E promessa para se cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É só obedecer. Em que tempo? O tempo chamado hoje. Hoje. E até hoje não obedeci, pastor. Passa a obedecer agora. Se arrependa, se volte para ele e entra no tempo. Fica ligado dentro desse tempo aí. O tempo é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para outra hora, não deixe para outro dia. Reaja agora, faça agora. Algumas pessoas estão doentes porque você ainda não falou com ela. Algumas pessoas estão isoladas porque está esperando uma palavra sua. E você está inserido nesse tempo chamado hoje. Procure essa pessoa. Procura saber aonde ela está. E dentro desse tempo chamado hoje, leva uma palavra para essa pessoa. E às vezes é só uma palavra mesmo, aquela palavra simples. Que saudade que eu tenho de você. Pronto, e a pessoa melhora. Sério, pastor? Sério? O tempo chamado hoje faz uma diferença gigantesca para a humanidade. Para a humanidade. Fala sobre alguma coisa um pouquinho atual que mexeu com a humanidade, pastor. Covid-19. Há quem tinha muito dinheiro na época, disse, isso aí não me pega. Não só pegou, como também matou. Ali não teve credo nem religioso, nem preto nem branco, nem rico nem pobre. A Covid chegou, e quantas covas foram abertas?
Mas como o Apocalipse já disse, deles tempo, para que se arrependam, dentro daquela esfera ali chamada Covid-19, quem teve o tempo teve, quem não teve, meu irmão, um abraço. Já que eu estou aqui, eu venci a Covid-19, porque eu fiquei inserido dentro desse tempo, o tempo chamado hoje. E não espero outra, não. Eu estou disposto a amar, eu estou disposto a abraçar, disposto a beijar, disposto a expor o que tem dentro de mim, chamado sentimento de amor, tá? E libero ele a todos. Eu amo abraçar, eu amo apertar a mão de alguém, eu amo dar um beijo em alguém, eu amo sorrir para as pessoas, né? Porque a vida soa como um eco. Se você acorda mal com a vida, tendo este dia como um presente e dádiva de Deus, e você diz com a sua boca, hoje eu estou mal, o eco é aquele, estou mal, estou mal, estou mal, estou mal, estou mal. Mas se você acorda de manhã dizendo, hoje eu não estou muito bem, eu acordei com a perna esquerda, tendo as duas, peraí, poxa, que espírito é esse de saci? Não, tu está com as duas pernas, bota no chão e diz, vou mais uma vez. Inserido no tempo chamado hoje. Como a vida soa como um eco, bote os pés no chão e diga, graças a Deus, eu repito, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Vou insistir de novo, de novo, de novo, de novo. E você vai obter variedades de resultados. Sabe? Quero finalizar aqui com vocês. Aproveite o tempo chamado hoje.